Luz da luz, infinito sol, luz da luz, fogo abrasador, luz da luz, Cristo Jesus, abrasai-vos com vosso amor. Luz da luz, infinito sol, luz da luz, fogo abrasador, luz da luz, Cristo Jesus, abrasai-vos com vosso amor. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam-se do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Celebremos hoje a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Santos que plantaram a igreja regando com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo. Congregando a família de Deus, bendigamos ao Senhor pela fé viva de São Pedro e pelo ardor missionário de São Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Roque e todo o ministro do vosso povo. Iniciemos essa santa celebração cantando. A
edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmã, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmã, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmã, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é igreja, São Paulo é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmã, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmã, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós queremos nesse momento saudar de modo especial a comunidade Nossa Senhora Aparecida, que se faz presente e que vai colaborar nesta celebração com as leituras, com o ministério da Eucaristia, com o ministério da Palavra, enfim, a comunidade ela está fazendo jus em nome da paróquia para esta celebração do dia de hoje. Então, saudamos com muita alegria a comunidade Nossa Senhora Aparecida e também temos a presença também do PASCOM, né? Em nome do Romero, eu também faço parte da equipe do PASCOM, que colaboramos também nestas celebrações. E queremos também saudar a todas as comunidades da paróquia Santa Luzia, que estão também acompanhando nesta nossa celebração. Vamos agora, neste momento, também fazer o nosso ato penitencial. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós.
Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as premissas da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram e caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do povo de Herodes, do poder de Herodes, e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor.
todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia,
Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Prezados ouvintes, hoje nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. E é importante a gente perceber que São Pedro e São Paulo foram presença marcante na igreja primitiva. Pedro, discípulo de Jesus, escolhido por ele como o primeiro papa. Paulo, o primeiro missionário que levou a igreja ao mundo. Na primeira leitura aparece Pedro preso pelas autoridades, com data marcada para morrer. E a igreja, ela é solidária por Pedro. Então é importante a gente perceber que mesmo Pedro sendo perseguido, e estando preso lá na prisão, com muitas chaves e tudo, um anjo veio e o libertou da prisão, e ele foi tomar consciência só depois que estava fora. Isso é verdade mesmo. E assim ele foi livre da morte naquele momento. No entanto, a igreja, ela é solidária por Pedro, isto é, os apóstolos e toda a comunidade primitiva acompanha o desfecho de Pedro e reza por ele. Na segunda leitura, nós temos a colocação de Paulo. Paulo também é preso. Ele, percebendo também que ia morrer, lá pelos anos 67 da nossa era, ele faz essa afirmação muito bela que está
na escrita: estou pronto. Chegou a minha hora. Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé. E agora aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo. A Ele a glória. Então é importante a gente perceber também que Paulo também é perseguido. Tanto Pedro como Paulo, eles são mortos numa das batalhas, numa emboscada lá em Roma, no ano 67. No Evangelho, Cristo confere a Pedro o primado sobre a igreja. E nós podemos perceber que nessa colocação do Evangelho temos pelo menos duas partes distintas: a parte cristológica e a parte eclesiológica. Então, a parte cristológica defende a identidade de Jesus. Quem sou eu? Então, alguns diziam que Jesus era um grande profeta, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Moisés. Mas Jesus também pergunta para os apóstolos: para vocês, quem sou eu? O Messias esperado por Israel para libertar e salvar seu povo, o Filho de Deus. Então havia uma profunda unidade entre Jesus e o Pai. Agora é importante a gente fazer a pergunta: e para nós, quem é Jesus? Quem de fato segue os apelos de Jesus no mundo de hoje? Porque no mundo de hoje, Jesus Cristo, ele é badalado em toda parte. Agora, será que, de fato, como cristãos, como igreja, nós identificamos com a missão mesmo de Jesus Cristo? Então essa fica uma pergunta no ar e a gente precisa ir respondendo, né? Porque é preciso, de fato, a gente seguir Jesus nos seus passos e ser coerente com a missão de Jesus Cristo. E a outra parte, então, seria a parte eclesiológica. Então, a igreja é convocada à volta de Pedro. Pedro é a rocha, pedra, sobre a qual edificarei a minha igreja. Então, Jesus Cristo, ele coloca, aliás, muda o nome de Simão para Pedro e diz: você é a pedra que vai dar sustentação à igreja. E Pedro recebe as chaves do reino e ocupa o primeiro lugar com a missão de guardar a fé e confirmar os seus irmãos. Então, Pedro, ele de fato é constituído o primeiro Papa, é aquele que consegue manter a unidade da comunidade primitiva. Eles tiveram algumas dificuldades logo no início, no tempo em que as viúvas gregas vieram pedindo mais pessoas para a missão. Então os apóstolos se reúnem e criam um diaconato. Depois, quando Paulo também vai lá e diz para Pedro que alguns dos discípulos estavam fazendo muitas exigências lá em Antioquia, aí se reúnem novamente e aí Pedro percebe que o reino de Jesus Cristo não se estende só à casa de Israel,
mas a todas as pessoas e a todo mundo. E aí ele deixa de lado toda a questão da circuncisão. E assim consegue manter a igreja unida. E hoje nós continuamos a mesma igreja deixada por Jesus Cristo. Quem é responsável hoje pela igreja? Hein? Quem é que é responsável? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro responsável? Hã? O Papa Francisco. O Papa Chico, ele é o responsável. Assim como nós ficamos isolados nas nossas casas, o Papa também está isolado. Assim como o nosso pastor também, ou bispo, também está isolado, né? Mas é importante a gente rezar, então, pelo Papa Francisco, e ele, de fato, está levando com muito empenho a igreja, está fazendo jus ao cargo que merece, né, o Papa Francisco. Então, vamos rezar também por ele, lembrando, então, que o Papa Francisco dá continuidade a essa igreja deixada por Jesus Cristo. Então, rezemos também por todas as comunidades, as nossas comunidades, e vamos professar também a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelaste por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmaste Pedro no primado da igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores da comunidade. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamaste Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço de vosso reino de paz e justiça. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertaste os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários de todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometeste a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino os nossos falecidos de Rondônia e do mundo todo. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, nosso Deus, nossas preces que vos dirigimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Quem
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Roque e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos unidos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos vossos apóstolos: eu nos deixo a paz, eu nos dou a vida. Não olheis vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tiras o pecado do mundo, tende piedade. nós somos felizes porque Jesus Cristo, ele marca uma presença de uma na Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, Mas dizei uma só palavra e serei salva. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio. creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vive estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás, abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos segura minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Senhor da vida, crente, Filho Salvador,
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que na fração do pão e na doutrina dos apóstolos e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso. Amém. Não posso esquecer do Kleberton também, que ele também está colaborando aí no som e na montagem e tudo, né? Então, importante isso aí, né? Mas seja bem-vindo na nossa equipe, viu, Cleverson? E alguém ainda tem alguma comunicação? Então, desejamos assim tudo de bom para vocês, nosso total agradecimento, que Deus abençoe de fato todos vocês. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. São Pedro